Olá, gente. Essa é a disciplina de Direito Empresarial 1. Meu nome é Eber Coloni Meira da Silva, eu sou professor dessa disciplina. Também sou advogado, sou graduado em Direito pela Universidade Federal de Rondônia. Sou especialista em Direito Societário pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e especialista em Direito Tributário pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Nessa disciplina, né, nós abordaremos todos os conteúdos, né, de Direito Empresarial 1, né, e nessa primeira aula nós vamos realmente tratar de alguns aspectos bem iniciais do direito empresarial. Nessa aula, inclusive, né, apesar do nosso Código Civil fazer referência ao direito de empresa, que é o nosso livro 2, que é o objeto aí do nosso estudo, em alguns momentos eu vou falar em direito comercial, né? Porque a antiga nomenclatura utilizada, alguns livros, né, ainda tem o nome de direito comercial, como era adotado antigamente. Não está, né, errado de forma alguma uma ou outra, mas o mais técnico ou mais atual, vamos dizer assim, seria realmente a terminologia de direito empresarial. O início do direito empresarial, a gente, né, começa, na verdade, toda a história do direito empresarial com o surgimento da própria moeda, né? Sem ela não haveria, né? E aí passamos por Babilônia, Roma, na Idade Média, o surgimento, né, da burguesia. E no Brasil nós temos a primeira legislação inspirada na legislação francesa, né, a legislação dos atos de comércio, que é o Código Comercial de 1850, que esteve vigente até 2002, né, até, na verdade, 9 de janeiro de 2003, né, quando entrou em vigor, dia 10 de janeiro de 2002, o novo Código Civil, que revogou, né, toda a parte de direito comercial que até então existia. Nesse antigo, né, sistema, né, do direito comercial, era definido que se consistia a atividade de mercância, né? Mas com a evolução que nós tivemos, né, a evolução, né, dos próprios negócios, observou-se que havia determinadas inconsistências, né, na teoria nos atos de comércio. E aí, realmente, né, a partir de então, houve uma evolução ao que chamamos hoje de direito empresarial, que é o que nós vamos, de fato, estudar. O que são fontes do direito empresarial? Nós temos pelo menos 3 fontes, né, que é a lei, os costumes e os princípios gerais de direito, né? Verifiquem que inclusive essa ordem observada de fontes do direito empresarial, ela não se confunde com aquelas fontes previstas lá no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, né, que é lei, analogia, costumes e os princípios gerais de direito. Vejam que as fontes, né, do direito comercial não incluem, por exemplo, a analogia, né, mas sim a lei em primeiro lugar, depois os costumes e depois os princípios gerais de direito. Nós vamos ver que os costumes, inclusive, né, tem um aspecto bastante interessante para o direito empresarial, né? Então, nós vamos observar isso no decorrer das aulas, vocês vão observar isso. Autonomia do direito empresarial. Apesar de hoje, né, como eu falei, está no livro 2, Direito de Empresa, dentro do Código Civil, apesar de estar integrado num único diploma, né, todo o nosso direito privado, o direito empresarial ele ainda se mantém autônomo, é uma disciplina totalmente autônoma em relação ao restante do direito civil. Então, o direito empresarial não se tornou o direito civil, né, comum, vamos chamar assim, mas ele continua tendo uma autonomia, inclusive com fontes totalmente diferentes, né, como nós acabamos de ver alguns segundinhos atrás. Apesar dele estar dentro, né, do Código Civil, ele não tecnicamente, não segue as mesmas regras, né, ali do Código Civil, conforme eu até já mencionei algumas diferenças em relação às próprias fontes. Os princípios do direito empresarial são pelo menos 4 princípios, e a depender da doutrina que vocês adotarem, vai ter aí, né, uma séria
Algumas a mais, outros a menos, mas de forma geral, né, nós podemos simplificar, né, os princípios ou estabelecer que os princípios são a simplicidade das formas, né? O direito empresarial ele prima, né, a velocidade dos negócios, faz com que as coisas têm que ser realmente simplificadas, né? A onerosidade, né, o outro princípio, porque não existe relação de negócio em que se efetive sem que haja um cunho econômico ou financeiro. A proteção ao crédito é um dos princípios aí primordiais, né? Porque sem crédito nenhuma atividade econômica, né? Ela se desenvolve. E o cosmopolitismo, né? Então, o direito empresarial, ou seja, uma empresa de um determinado país pode atuar em outros países, obviamente respeitada a legislação de cada um desses países. Nessa primeira aula, o que é extremamente importante que você entenda é a diferença entre empresa e empresário, né? O que é empresa? O que é empresa? O que podemos chamar de empresa? A lei fala o que é empresa? Não, a lei não fala né, exatamente o que é empresa, mas no artigo 966 caput nós encontramos ali alguns elementos, algumas características, vamos dizer assim, alguns aspectos bastante interessantes para entendermos o que é empresa. De forma geral, nós podemos dizer que empresa é o conjunto de atos organizados e destinados à produção e circulação de bens e serviços. Com esse conceito, né, vamos trabalhar aqui em conceito, e com esse conceito, que é um conjunto de atos organizados, né, e destinados, né, eles têm uma destinação, um objetivo, a produção e circulação de bens e serviços, podemos ver que empresa, ela é, na verdade, uma atividade, né? A empresa não é aquele caixote lá, né, o ponto, onde as pessoas entram e saem, né? Isso não é empresa. Empresa é atividade de empresário, ou seja, empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade organizada para a produção e circulação de bens e serviços, artigo 966 caput. Observem que a própria lei ela estabelece a necessidade de organização desses atos, né? Eles não podem ser simplesmente aleatórios, né? Ou desordenados ou descoordenados. Eles têm que ser organizados de forma a que atinjam um determinado objetivo, e o grande objetivo realmente é o lucro, né? Esses atos, né, esses atos ordenados, coordenados e organizados, eles devem ser dirigidos ao mercado de forma ampla, que é de onde o empresário, né, onde o empresário vai realmente oferir o seu lucro, ou seja, ele coloca um produto ou um serviço no mercado de forma ampla, as pessoas vão acessar esse produto ou serviço e vão, né, efetuar um determinado pagamento, né? Por isso que ele vai ter uma parcela nesse pagamento, vai ter uma parcela dos custos dele, de toda a atividade, e também uma parcela vai constituir o lucro. E quem é o empresário? Se empresa é a atividade, não é aquela caixinha, não é aquele papel, né, o contrato propriamente dito, não é isso empresa. E o que é o empresário, então? O empresário é aquele que exerce a atividade chamada empresa. Então, empresário é aquele que exerce profissionalmente a empresa. Então, empresa, né, esse termo empresa no atual Código Civil, tem sentido de atividade, né? Tem sentido de atividade. É atividade econômica, né? Organizada. Quais são os elementos, né, que caracterizam o empresário? Para que seja empresário, nós temos que observar que elementos? Bom, pelo menos 5 elementos têm que estar presentes. A economicidade, a organização, a profissionalidade, a assunção de risco e o direcionamento ao mercado. Esses são os 5 elementos que, né, caracterizam o empresário. A sua atividade está voltada, né, como eu já falei desde o início, para justamente obter lucro, né? É uma atividade econômica, né? Ela tem que ser organizada, né? Não tem como o empresário agir desorganizadamente. É a profissão dele, né? Ser empresário é uma profissão dele, ou seja, ele exerce profissionalmente a atividade, que a atividade é a empresa. Ele assume todos os riscos dessa atividade, né? Então é ele quem, se algo der errado, é ele quem vai eventualmente responder, é ele quem é o responsável por aquilo. E o último elemento é direcionamento ao mercado, ou seja, tudo que ele faz é direcionado de forma ampla, ele vai explorar esse mercado e obter algum lucro com isso.
Entretanto, né, o Código Civil ele tem uma redação muito ruim, isso vocês vão ouvir eu falando, né, por várias aulas. É realmente uma redação, né, deixou muito a desejar, o legislador pecou muito no livro de direito de empresa, né, muito confuso, muito, né, poderia ser mais claro em alguns aspectos, mais simplificado em outros, e outros poderia ser um pouco mais detalhado também, mas realmente não é muito bom. E o primeiro grande, né, problema que nós temos aqui é justamente o parágrafo único do 966, que ele estabelece justamente o que são atividades de não empresários, ou seja, quem são esses não empresários, né? São aqueles que exercem uma atividade também econômica, mas ela tem natureza científica, literária ou artística. Então esses três eles não são considerados empresários de acordo com o Código Civil, de acordo com o livro, né, de acordo com o direito de empresa. Eles são atividade econômica, inegavelmente, mas eles não constituem-se em empresários, a menos que eventualmente dessa atividade deles venha a observar a tal da presença do elemento de empresa, que é a única vez que vocês vão encontrar essa expressão, elemento de empresa, em todo o Código Civil, em toda a legislação, vai ser justamente aí no parágrafo único do 966. Esse elemento de empresa é justamente aquela, enquanto, né, vamos explicar aqui mais detalhadamente, enquanto essas atividades profissionais, né, do parágrafo único, as atividades artísticas, por exemplo, né, quando você contrata Roberto Carlos para fazer um show, você não vai querer, às vezes, que o show seja substituído, né? Eu não quero mais. O organizador fala, não é mais Roberto Carlos hoje. Hoje vai ser, vamos ver um outro artista aí, vai ser MC Kevinho, né? Não, mas quem pagou para ouvir Roberto Carlos quer ouvir Roberto Carlos. Quem pagar para ouvir MC Kevinho vai ouvir MC Kevinho, né? Então as pessoas, é uma atividade muito pessoal, né? Então a atividade artística, você quer aquele determinado artista. Se dessa atividade científica, literária ou intelectual surgiu tal elemento de empresa, ou seja, forem diferentes esses critérios pessoais, evidentemente que aí constitui tal elemento de empresa e passa, a partir daí, a ser considerado empresário.